sobre as vantagens do Enjamin Mobile, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre ele, algumas questões, né, que ele pode ajudar no dia a dia da manutenção. Então, recapitulando, o objetivo do Enjamin Mobile é permitir que alguns processos e funcionalidades do Enjamin sejam realizados em dispositivos móveis, né, para que eu possa ter mobilidade no dia e trabalhar mais rapidamente as minhas ordens de serviço. Então, as principais características que ele traz para a manutenção, para desconectar a manutenção do PC convencional são, primeiro, abertura, cancelamento e fechamento das OS, né, para que eu possa ter essa mobilidade de trabalho no dia a dia. As solicitações de serviço, para que a mobilidade não seja somente do executante, mas para que alguém que precise solicitar um serviço internamente, ou até um cliente para qual vocês queiram disponibilizar um acesso via smartphone, possam abrir o chamado a partir dali mesmo e o Enjamin programar a execução das ordens de serviço. A realização das coletas acumulativas, tendenciais e eventuais, né, que vão permitir que eu analise a condição de cada equipamento, tá? E a partir dessa condição, a programação feita no Enjamin vai startar algum tipo de serviço corretivo planejado, ou corretivo, ou até mesmo preventivo, perdão, daquele gatilho que foi startado pela coleta. As rotas de coleta, né, não só a coleta pontual, como também uma rota criada para coletar vários equipamentos ao mesmo tempo, e para que eu possa fazer esse input de gatilhos, né, de variáveis coletadas do equipamento, numa rota mesmo, num segmento, né, de linha de produção, por exemplo. E, por fim, o funcionamento online e offline, que vai permitir a mobilidade e a não necessidade de conexão o tempo todo, né? O Enjamin pode trabalhar com as OS sincronizadas durante o dia, a partir do momento que ele encontrar uma conexão Wi-Fi ou 3G, ele sincroniza essas ordens de serviço, né, tanto as ordens de serviço que estão sendo encerradas, devolvidas para o Enjamin, quanto as ordens de serviço entrantes, né, as que estão sendo planejadas e programadas agora para que eu possa fazer a execução. Então, para essa exportação, ele depende da tecnologia de web services, né? Ele é configurado dentro do servidor e ele é quem permite que o Enjamin faça a troca de informações entre o módulo planejamento e o módulo móvel, tá? E isso permite também que ele não trabalhe simplesmente na rede interna, né, de vocês, ele possa trabalhar pela internet também, tá? Então eu posso ter a minha base de trabalho do Enjamin, né, de planejamento do Enjamin na minha empresa e deslocar as minhas equipes para qualquer lugar do mundo onde eles possam acessar a internet e o Enjamin Mobile possa sincronizar essas ordens de serviço. No final desse trabalho, né, dessa importação e exportação de registros, o Mobile atualiza o Enjamin e o Enjamin atualiza o Enjamin Mobile com as informações novas. Isso vai evitar aquele retrabalho clássico que a gente tem de lançamento de dados, né, a partir de uma folha de papel para dentro do software, o que pode gerar algum tipo de perda de informação, perda de papel. Isso some, né, é praticamente eliminado com o uso do mobile. Bom, mais características deles aqui que vai auxiliar mais ainda no processo, né? Que é permitir trabalhar com multi-empresas e multifiliais. Para que isso? Então, se eu sou, por exemplo, um prestador de serviço e tenho N clientes, eu posso cadastrar todos esses clientes, cada um como uma unidade de negócio dentro da Enjamin, e o mobile pode estar dentro de uma equipe volante, e essa equipe pode atender a todos os clientes com um smartphone só, por exemplo. Ele poderia abrir as OS do cliente 1, do cliente 2, do cliente 3, tá? Tudo no mesmo aparelho, sem precisar grande esforço, né? Ele simplesmente trocaria a unidade de negócio para o cliente 2 e a partir daí ele passa a ver as OS dele. Claro, isso tudo definido via a configuração de usuário, né? Então cada usuário vai visualizar as suas competências únicas.
Então, se o usuário A tem possibilidade de gerenciar serviço no cliente A e no B, ele só vai visualizar o cliente A e o B, e aquele mobile ali necessariamente também vai receber essas permissões. Mas se outro usuário acessar e ele tem acesso ao A, ao B e o C, ele pode também visualizar naquele mesmo mobile. Então tem essa flexibilidade de uso, né? E aí, quando ele inicia o sistema, ele pode escolher já uma dessas unidades. Isso no caso do prestador, por exemplo, mas isso vai servir para N possibilidades de trabalho, né? Estou trabalhando numa indústria, tenho 3 filiais. Cada filial tem uma equipe de manutenção. Porém, o planejamento, né, o atendimento das solicitações, a estratégia da manutenção é centralizada, por exemplo. Isso vai acontecer do mesmo jeito. Eu tenho uma centralização, essa centralização distribui isso para N mobiles, e esses mobiles podem acessar as filiais que lhe competem. Então, por isso, multi-empresa e multifilial, para dar mais flexibilidade no uso da ferramenta. Um outro ponto interessantíssimo aqui, que o pessoal gosta muito quando visualiza a apresentação do HMM Mobile ou demonstrativo, é a possibilidade de anexar as fotos tiradas da câmera, né, na ordem de serviço do Engeman. Então eu posso usar uma foto da galeria ou da câmera que represente aquele serviço ou aquela falha que eu estou analisando para complementar as minhas observações de serviço. Então, a unidade, ele dá mais qualidade de informação, porque ele vai trazer mais dados, né, da área que está sendo afetada, do serviço que está sendo realizado, para que eu possa trabalhar esses dados dentro das ordens de serviço e depois fazer algum tipo de análise via histórico, via indicadores. Uma outra possibilidade do mobile é a possibilidade de trabalhar com código de barra ou QR Code, né? Então, esses códigos de barra e esses QR Codes podem ser gerados dentro do Engeman Planejamento, e a partir dessa geração serem impressas as etiquetas, né? E trabalhadas em cada equipamento, em cada material, em cada funcionário. Isso dá agilidade no dia a dia de trabalho. Então, quando ele precisar, por exemplo, consumir uma peça dentro de uma ordem de serviço, se essa peça já estiver catalogada com o QR Code ou com o código de barras, ele pode fazer a leitura via código de barras e isso já vai ser imputado lá para ele trabalhar as quantidades, os apontamentos que ele tem ali no dia a dia, né? E a permissão de trabalho online e offline, que a gente já citou na primeira oportunidade lá do slide anterior, né? Então eu vou, além de trabalhar todas essas possibilidades de melhoria da informação e agilidade da informação, eu ainda tenho essa questão de poder estar desconectado num local remoto, né? Por exemplo, dentro de uma usina de energia, né? Onde eu vou geralmente estar numa área muito remota da geografia e a partir daí, ainda assim, conseguir trabalhar minhas ordens de serviço, mesmo as que sejam emergenciais, né? Eu estou em campo, eu preciso abrir uma ordem aqui agora, sou técnico, né? Porque eu preciso corrigir esse defeito. E eu não preciso necessariamente de aprovação disso aí, é uma emergência, eu consigo fazer. Pelo próprio mobile, eu consigo fazer essa abertura, trabalhar todas as atribuições da OS, né? Mão de obra, os custos de serviço, os custos de peça, as peças que vão ser utilizadas, os serviços executados, as imagens que eu preciso colocar, e quando ele conseguir conexão, ele sincroniza essa emergência com a base central, né, para que eles fiquem sabendo do problema, que já foi corrigido, inclusive. Bom, e o que eu preciso, né, quais são os requisitos que são precisos para o uso do Engeman Mobile? Primeiro, o básico que é preciso é uma licença, pelo menos, do Engeman módulo básico. O que é o Engeman módulo básico? Se vocês já são clientes, por exemplo, vocês vão entender, né? Eu tenho uma versão light e uma versão plena. Os dois, independente do tipo de versão que estão sendo discutidos, são o Engeman módulo básico, que é o módulo onde se faz os planejamentos, onde se faz o cadastramento dos ativos, onde se faz o cadastramento de cada mão de obra, de cada material que vai ser utilizado. Por que eu preciso disso? Para que a partir desse módulo, o Engeman possa enviar as informações para o mobile. Então, o mobile, basicamente, ele é um smart app, né? Ele não tem uma base de dados completa dentro as informações necessárias para a execução das OS entrantes e das OS emergenciais. As outras informações
né, os ativos, as ocorrências, as causas, os materiais, elas estão armazenadas dentro do Engeman mesmo, e elas são trocadas à medida em que a sincronização é feita. Tá? Então eu não consigo comprar simplesmente a licença mobile do Engeman. Né? Vocês, por exemplo, entrarem em contato com a gente e comprar, eu quero comprar um aplicativo para o smartphone somente. Não é possível, né? Para isso é necessário pelo menos o conjunto de uma licença do Engeman Planejamento e uma licença do Engeman móvel para cada dispositivo que vai ser utilizado. Então ele não tem a questão de acesso simultâneos também, né? Eu posso usar logar vários usuários dentro de um único smartphone, né? Cada hora que um usuário estiver com aquele smartphone, ele vai logar com o login e senha dele, porém a licença é do aparelho. Então, se eu preciso de 2 aparelhos, eu preciso de 2 licenças do Engeman. Posso ter quantas pessoas usando esses aparelhos? 500, 20, 200, o que seja. Tá? Desde que eu tenha uma licença para cada aparelho, os usuários cadastrados vão poder entrar com login e senha e utilizar os recursos. Em relação de infraestrutura técnica, né, de informática, é preciso de um servidor que permita a instalação do Internet Information Service, né, o IIS da Microsoft, no mínimo na versão 7, tá? Porque existem versões anteriores, né, 6, existe versão anterior, que já estão sendo, inclusive, descontinuados pela Microsoft. Então a gente já fixou que seria a versão seguinte, com os pacotes de instalação, né, do .NET Framework, que são já da instalação do IIS, para que eu possa hospedar o web service do mobile e configurar para que ele possa fazer essas sincronizações. Então, demanda um certo conhecimento técnico também da equipe de TI para que seja montada a estrutura para atender, né, as regiões onde o Engeman Mobile vai trabalhar. São 2 situações possíveis, né? Uma situação do trabalho em intranet. Então, eu estou usando dentro da minha rede local, da minha empresa somente, e eu vou trabalhar basicamente com a conexão Wi-Fi, né? Ou eu posso usar isso via internet, estou jogando isso fora do ambiente da minha empresa, para que eu possa utilizar o mobile em qualquer situação, né? E aí eu vou ter que tratar uma conexão 3G ou uma conexão Wi-Fi que ele tenha acesso à internet por ali, tá? E o terceiro ponto, que é possuir um dispositivo móvel, né? Aí com 2 opções, ou com o sistema operacional Android, ou com o iOS da Apple, né? E aí no caso do Android, a partir da versão 2.3, e no caso do Apple, a partir do iOS 7, né? Para iPhone ou para iPad. E aí, configurações, né? Mínimo de 60 MB de espaço livre e 80 MB de RAM disponível para rodar o aplicativo, são comuns para ambos os aparelhos. Tá? O que seria esse 80 MB de RAM? Não é a de memória total do telefone, tá? Por exemplo, ou do tablet. É a capacidade livre para que o Engeman possa trabalhar. Então, se você, por exemplo, acessa lá o gerenciador do seu smartphone, ele tem 2 GB de memória, tem livre, disponível, com todos os aplicativos que você já usa, que estão em segundo plano, tem disponível lá 30 MB de RAM, não vai dar para usar o Engeman, né? Se tem disponível 80 para cima, ele vai conseguir utilizar. Ele vai conseguir rodar, fazer as sincronizações, você trabalhar com aquilo ali. Então, o ideal é ter um smartphone ou um tablet, né, mediano para trabalhar com o aplicativo. Apesar de, com essas coisas, ele poder trabalhar até em aparelhos low-end, né, mas a gente não indica, tá? Bom, transformando isso tudo que a gente falou em visão, né, seria basicamente isso aqui, ó. Eu tenho um web service mobile que vai estar publicado na internet ou na intranet. Eu tenho um banco de dados do Engeman, né, o Engeman padrão, módulo básico, e eu tenho um dispositivo móvel. Esse web service coleta a informação dentro do banco de dados e traz para o Engeman Mobile. E vice-versa, a mesma coisa, né? Ele coleta a informação dentro do Engeman Mobile e devolve para o banco de dados, grava no banco de dados do Engeman. Centralizar todas as trocas de dados e que vai fazer o funcionamento correto do Engeman. E que vai também possibilitar o uso dele via internet. Bom, vou mostrar algumas telinhas deles para vocês. Não vou mostrar o aplicativo para vocês poderem fazer o download do demo.
Então tem o link na Google Play, tem o link da Apple Store, vocês fazerem o download ativo, e lá vocês vão poder usar as funcionalidades, né, de geração de OS, de visualização dos OS que já estão lá como exemplo, das coletas, tá? Mas aqui a minha intenção é só fazer uma explanação breve das telas principais, né, da principal tela do Engeman. Então essa primeira aqui é o login e a senha. Como eu disse, o usuário, independente que aquele smartphone seja só dele, ele vai precisar obrigatoriamente colocar o usuário e a senha dele, para que você garanta que as configurações de permissão sejam carregadas a partir dali. Então, se o usuário A tem a permissão de inserir novo serviço, a partir de logar com o nome dele e a senha dele, ele vai carregar essa permissão. Se o usuário B, que está logando nesse mesmo aparelho, não tem essa permissão, quando ele logar, o Engeman vai bloquear essa permissão para ele. E aí, assim que ele fizer o login, né, ele vai ter essas opções. Serviço, para que ele possa administrar as execuções que ele tem no dia a dia, né? E o que a ordem de serviço vai permitir? Assim que ele clicar, ele vai permitir visualizar as ordens de serviço que estão abertas, né, ou fechadas dentro do dispositivo, trabalhar em cima dessas ordens de serviço, lançar os serviços executados, os materiais utilizados, colocar imagens para cada procedimento, observações, né? Abrir uma nova ordem de serviço emergencial para que eu possa utilizar dentro do aparelho. Depois ele tem a solicitação de serviços, onde eu vou poder solicitar uma demanda mesmo, né? Eu estou abrindo demanda dentro do Engeman. Então ela pode passar por um processo de aprovação. Eu sou um cliente, por exemplo, da empresa. Eu vou com o meu smartphone instalar o Engeman Mobile, eles me deram um acesso, né, entro com o meu login e senha, e provavelmente a única função que eu tenho é a solicitação de serviço. Clico na solicitação, gero a minha solicitação, né, informo qual equipamento é o problema, qual o problema, e faço o envio para o Engeman. O Engeman vai receber isso lá dentro dele, né, do módulo de planejamento, como um alerta normal, como se você estivesse utilizando a solicitação de serviço via SSW, né, que é outro módulo do Engeman, ou via Engeman mesmo, fazendo a solicitação interna no módulo de planejamento. E a partir daí o planejador ou o dispatcher faz o trabalho natural dele, né, que é receber essa solicitação e encaminhar, ou cancelar no caso de uma solicitação indevida, ou aprovar e passar isso para uma execução, né, enviar para um outro técnico ou em outro mobile dentro do próprio Engeman com uma ordem de serviço. A terceira opção aqui é a coleta acumulativa. Essa coleta acumulativa, ela vai trabalhar com os valores de ponto de controle que já estão definidos no Engeman, né, dentro do módulo básico. E para quem não é cliente ainda e que não tem treinamento do Engeman, só para vocês entenderem, exemplo bom seria o odômetro do veículo. Eu tenho lá uma checagem, uma revisão a cada quilômetro, e a quilômetros eu vou fazer essas coletas periodicamente, né, a cada 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Quando ele acumular 5.000 quilômetros, ele vai gerar algum tipo de manutenção a partir desse gatilho. Então a coleta acumulativa no mobile serve para que eu possa fazer essa útil dos dados, quilometragem, por exemplo, ou das horas de uma empilhadeira, ou dos ciclos de um molde, ou das horas de uma máquina trabalhada, ou da quantidade de produtos que ela teve naquele dia, tá? Tudo que parte de um valor inicial até um valor limite e que é sempre crescente, né? Não tem variação entre um ponto e outro. Já as coletas de tendência, que são o item abaixo aqui da coleta acumulativa, elas vão poder tratar essa questão da variação entre o valor limite, né? Então tem, por exemplo, né, o termômetro é um bom exemplo de coleta de tendência. Suponhamos que eu tenho um ambiente onde o valor ideal de temperatura dentro desse ambiente são 22 graus. Eu consigo suportar limites tanto acima de 22 graus quanto abaixo de 22 graus. Então, suponhamos que eu tenha entre 22 e 23 graus um limite ok, porém, quando atingido 23 graus, eu preciso startar algum tipo de manutenção corretiva. A mesma coisa acontece com o contrário, né? Entre 21 e 22 graus, eu ainda considero uma temperatura ok, mas atingindo 21 para abaixo de 21, startar outro tipo de manutenção corretiva. Então,
a coleta de tendência, ela trata exatamente esse tipo de característica. Precisa ter o ativo cadastrado no Engeman Planejamento, precisa ter o ponto de controle colocado dentro dele, e qual o set point desse ponto, e dentro do mobile eu vou poder fazer as vistorias, né, as inspeções, coletar a temperatura do ambiente, por exemplo, lançar lá que eu estou com 22 graus, e ele vai registrar no Engeman como normal. Se eu lançar em algum momento que eu tenho 23 graus, ele já starta dentro do Engeman Planejamento a manutenção necessária. As coletas trabalham bem no cenário online, né? Eu preciso estar conectado para que o Engeman tenha velocidade de informação. Se elas estiverem desconectadas, o Engeman só vai saber daquele limite de 23 graus atingido depois que ele sincronizar. Então, o cenário é interessante sempre online, apesar dele funcionar offline também. Tá? Então, para coletas menos críticas, né, as coletas acumulativas, por exemplo, é interessante usar offline e online, não vai ter nenhum tipo de gap. Para coleta tendência, como geralmente as tendências são medidas a partir de hardwares dentro de cada máquina, o mobile nem entra tanto nesse critério, tá? Porque o próprio equipamento, o próprio máquina vai enviar direto para o Engeman Planejamento, e a partir de lá ele vai gerar a ordem de serviço e eu vou poder trabalhar em cima dessa execução. Né? Mas caso eu precise executar alguma coleta de tendência, ela está aqui e eu posso coletar. As coletas de evento e de viagem são coletas diferentes um pouquinho. O evento é uma falha que pode acontecer, uma falha ou defeito, né, que pode acontecer nos meus itens de manutenção. Então, suponhamos que eu tenha um gerador, né, um gerador de energia. E eu consigo suportar nesse gerador de energia até 3 eventos de acionamento lento. Vou fazer meus testes lá. Se eu num período de 3 dias, eu conseguir encontrar 3 eventos de acionamento lento, eu preciso gerar algum tipo de inspeção ou correção nesse gerador. A coleta de eventos trata exatamente essa situação. Eu vou poder coletar o que está acontecendo de evento, né, de falha ou defeito naquele gerador, por exemplo. Então, se hoje eu cheguei e coletei um acionamento lento, amanhã eu cheguei e coletei acionamento lento, e depois de amanhã a mesma coisa, ele vai receber, o Engeman vai receber isso e gerar algum tipo de manutenção preventiva ou corretiva, né, sobre aquele evento que está sendo startado. E as de viagem, as coletas de viagem, são exatamente as coletas de abastecimento. Né? Eu tenho uma frota, quero controlar os abastecimentos dessa frota com a aplicação mobile. Então, quando o abastecimento for feito, eu lanço dentro do mobile o valor do abastecimento, a quilometragem do veículo, para que ele possa startar, né, dentro do Engeman Planejamento também, a coleta do material que foi abastecido, né, óleo diesel, gasolina, etanol, o que seja, e a coleta do ponto de controle do veículo, caso haja. Então, se houver um orímetro associado, um odômetro associado ao veículo, pela coleta de viagem ele também vai ser lançado. Eu estou lançando aqui combustível e coleta acumulativa juntos. Tá? Isso é a coleta de viagem. As rotas de coleta são todas essas coletas dentro de uma linha. Né? Eu tenho uma linha de produção e eu quero coletar cada item dessa linha. Eu crio uma rota de coleta, ela vai estar disponível para que nessa rota eu consiga a leitura de cada controle. O botão configurações é um botão para que eu possa criar meu web service, configurar o tempo em que o Engeman vai procurar conexão para fazer sincronização, configurar algumas opções de trabalho no dia a dia com o Engeman. O botão estatísticas, ele vai me dar alguns relatórios do Engeman, né? Estatísticas de custo da manutenção, de custo de uma ordem de serviço. E o filiais vai permitir que eu troque rapidamente entre uma unidade e outra. Trabalhando 3 clientes ou da minha própria empresa, eu mesmo vou poder trocar ali dentro qualquer empresa que está sendo, qualquer filial, né, a unidade que está sendo acessada. Bom, e quais são as vantagens disso, né? Uma vez que o trabalho de manutenção é móvel, o interessante é que a plataforma que os técnicos usem sejam também móveis, né? Seja também móvel. Então, hoje em dia, trabalhar com papel gera um certo custo, né? Eu tenho, além do custo do papel, ainda o custo da informação. A perda do papel, o esquecimento do documento, acaba prejudicando o cenário de manutenção. Então, uma empresa
lá dos Estados Unidos, a Software Advice, ela fez em 2014 uma pesquisa com as empresas de manutenção. E nessa pesquisa, 71% dos profissionais que responderam que com a implantação de um módulo mobile, né, dos CMMS que eles utilizam lá, eles tiveram aumentos entre moderados e significativos na eficiência do dia a dia de trabalho, além de outras informações, de outros aumentos que eles tiveram aqui. Tá? Então, a 43% das pessoas disseram que tiveram um aumento significativo, 28% aumento moderado, né? Então, o benefício de agilidade trouxe mais eficiência nas execuções do trabalho. Poucas pessoas tiveram um aumento mínimo, né, 16%, e 13% não tiveram aumento nenhum. Tá? Como que isso foi identificado? Eles pegaram um range de empresas, né, um grupo de empresas, fizeram uma pesquisa entre eles e cada um respondeu essas perguntas. Atenção. Bom, e também eles viram que o melhor custo-benefício, o melhor benefício das aplicações mobile é o melhor acompanhamento das ordens de serviço. Ou seja, eu tenho mais controle ainda do processo executivo de cada manutenção, ou das manutenções que eu tenho no período. Então, quando esses usuários dados qual que era o benefício mais comum do mobile para eles, a maior percentagem, né, 42% das pessoas que responderam a pergunta, citaram melhoria no rastreamento das ordens de serviço. Então, citaram essa capacidade maior de controle dos trabalhos. Outros 21% citaram a capacidade de tomar decisões mais informadas. Como que poderia tomar decisão mais informada a partir de mobile? A partir de um serviço melhor preenchido, a partir de uma velocidade de informação maior, a partir de um detalhamento maior do serviço, né, imagens, anexos que eu possa colocar. Então, eu tenho mais informação entrando, com certeza as minhas decisões vão ser mais assertivas, né, melhor informadas. E 20% apontaram um aumento significativo na produtividade global. Ou seja, eu tive mais produtividade da empresa como um todo utilizando o mobile. Né? As minhas manutenções foram executadas rapidamente e me deram mais oportunidade de produção. E por fim, 17% disseram que o principal benefício da implantação de um aplicativo móvel foi a redução de tempo de inatividade, né, dos ativos, do downtime. O que a gente traduz aqui em disponibilidade. Né? Quanto mais disponibilidade, consequentemente, mais eu tenho daquelas máquinas. Então, sempre vai haver um benefício no uso do mobile, né? Seja em relação à informação mais completa, seja em informação ao maior controle do processo operacional, seja em relação à maior disponibilidade das máquinas. Ou o conjunto disso tudo, né? Se a gente fizer uma implantação bem feita, uma boa implantação do módulo de planejamento, mais o módulo mobile, e eu tiver um processo de manutenção adequado, com certeza eu vou ter resultados significativos em todas essas áreas, nos custos, na velocidade da informação, no controle do processo e na disponibilidade das minhas máquinas. Tá? Então aqui é o gráficozinho daquela pesquisa que a gente falava anteriormente, né? Então 42% mais possibilidade de rastreio das OS, mais informações melhor informadas, né? 21% das pessoas, 20% aumento de produtividade. Bom, pessoal, estão me ouvindo novamente, né? Então eu dizia que existem dois fatores chaves para o desenvolvimento da ferramenta mobile. Quais são eles? Primeiro, a interface do usuário. Qual que é a nossa preocupação aqui no desenvolvimento do Engeman Mobile? É que no campo, o técnico ele tem que ser capaz de encontrar facilmente, rapidamente, a função que ele necessita. Ele não pode ficar confuso dentro do aplicativo, procurando no menu gigantesco as informações que ele precisa trabalhar. Então o layout e os campos de telas do aplicativo, eles têm que ser muito bem definidos, e o tamanho dos textos e outros fatores tem que facilitar a navegação rápida. Então, se vocês observarem no aplicativo mobile da Engeman, ele é tem os botões bem grandes, né, bem fáceis de visualizar, bem fáceis de clicar, para que o técnico não perca tempo abrindo o menu hambúrguer, buscar
a informação numa tela que vai ter que ser deslizada. Não, ali ele tem tudo na mão e ele pode trabalhar a partir disso. Então esse é um dos princípios básicos que a gente usa para trabalhar. Em segundo lugar, as funcionalidades, né? O que é preciso é oferecer a experiência oferecer a experiência adequada para trabalhar ali no dia a dia. Então, nem sempre oferecer a experiência completa de um aplicativo CMMS, né, de um MMS, vai ser vantajoso dentro de um aplicativo mobile. Imagine só se eu tenho todas as telas do Engeman portadas por aplicativo mobile. Que confusão que seria, né? Cadastrar estoque, cadastrar aplicação, cadastrar ponto de controle, uma série de cadastros que vão estar ali dentro para complicar ainda mais a vida do técnico. Ele vai ter uma série de outros botões que ele nem vai chegar a utilizar no dia a dia, né? E tá lá só por ter. É só para dizer que tenho lá dentro do mobile a funcionalidade de cadastramento de ativo. Não é a nossa intenção, né? Então, na verdade, é melhor manter o aplicativo mais simples possível para que os técnicos só tenham a funcionalidade que necessitam e aí a gente vai otimizar o tempo e facilitar o uso do aplicativo, né? Não misturar gestão de ativo com gestão da execução, gestão do planejamento com gestão da execução. Tá? Então, quem planeja vai estar usando o Engeman módulo básico, quem cadastra ativo e quem gerencia os ativos vão estar usando o Engeman módulo básico, e quem precisa necessariamente executar trabalho em campo e executar ordem de serviço, solicitação, coleta, vai utilizar o Engeman Mobile só com essas funções, não tenha nenhum tipo de conflito na hora de trabalhar a informação. Tá? Então, esses são os dois princípios básicos que a gente usa para criar o aplicativo, né, e para as atualizações futuras dele também. Bom, ainda nos benefícios, né, a gente tem a questão da velocidade e da mobilidade, né. Coloquei aqui o na mosca porque você vai sempre acertar onde você quer acertar, né. Se eu gerei uma ordem de serviço, ela vai estar na mão do técnico que tem que estar, porque ele está com aquele mobile específico, né, e ele vai estar no local onde ele tem que estar, porque ele vai precisar, no mínimo, ler o código de barra da aplicação, né, do equipamento para trabalhar o apontamento do serviço, por exemplo. Então, eu não preciso no meu local de trabalho. Mesmo eu sendo solicitante, eu posso estar desconectado do meu usuário e ainda assim conseguir solicitar um serviço emergencial para a empresa por uma informação que eu recebi, né? E essa informação gerar uma ordem de serviço que também vai ser executada remotamente. Tá? Então, eu não vou ter perda de tempo, né? E eu vou ter ainda mais liberdade para fazer o que eu preciso fazer longe da empresa, caso necessário. Melhor comunicação, né, um dos benefícios. Então, com ordens de serviço enviadas de maneira tradicional, né, por rádio, por telefone, até por e-mail, geralmente, tem sempre uma chance de falha no entendimento. Apesar de não eliminar completamente a chance de falha do entendimento, né, porque isso é um erro humano, depende especificamente do fator humano, ele reduz bastante essa possibilidade de falha no entendimento, porque todas as informações que são necessárias estarão na ordem de serviço para que todo mundo possa ver claramente. Então, um fundo barulhento, conexão ruim, nada disso vai atrapalhar, né? Mesmo que seja uma conexão Edge, o Engeman vai conseguir receber os pacotes, pode até demorar um pouco mais, mas vai conseguir receber o pacote para que a pessoa consiga ler a informação. Ordens de serviço mais detalhadas, né? Questão de mais informação para decisões mais embasadas, né? Então, às vezes quando a gente está com pressa, e aí todo mundo sabe disso, né? É uma falha humana também, nem sempre a gente é tão completo quanto a gente precisava ser. Nem sempre eu coloco todas as informações necessárias quanto precisas, né? Mas usando um aplicativo para isso, um mobile, mesmo que eu esteja gerando uma solicitação de serviço, eu vou ter que preencher os campos que são necessários para aquela solicitação. E caso eu esteja executando, né, um serviço, eu vou ter o checklist para que eu possa ser auxiliado em relação ao processo da minha execução, passo a passo do que eu tenho que fazer, materiais que vão ser utilizados. Então eu tenho mais detalhamento, consequentemente mais, né, e as importantes vão estar sempre em mãos para que eu possa tomar decisões mais embasadas. Menos papelada, consciência ambiental, né?
A maioria das pessoas odeia papelada, todo mundo sabe disso, né? Por exemplo, odeio papelada. Tem gente que tem a mesa cheia de papel, né? Quando a gente trabalha na manutenção, então, sou supervisor de manutenção, digamos. Eu tenho uma mesa gigante, cheia de papel, uma pilha gigantesca de papel, ordem de serviço impressa que eu preciso transcrever para o Engeman para encerrar. Muito provavelmente, alguma dessas ordens de serviço vão sumir. Né? Um papel vai se perder, vai esquecer de fazer um lançamento. Então, quanto menos papel eu utilizo, mais informação eu consigo trazer para dentro do aplicativo, né? Mais velocidade, mais informação, sem precisar perder esse tempo todo de transcrever e sem o risco de perder essas informações, né? E ainda tem a questão do meio ambiente. Vou estar economizando árvores. Sem papelada perdida, né? Que é o que eu dizia. Não, a chance de perder uma informação utilizando o mobile é muito pequena. Né? Não existe a chance, porque na área de informática a gente não pode contar com esse impossível, né? Mas a chance é mínima, ínfima de perder a informação na troca entre o web service e o Engeman, tá? E mesmo que ela seja perdida, existe o log para a gente saber qual foi o problema, né? Se foi um problema do banco de dados, se foi um corte da conexão no meio do pacote, existe uma série de coisas para monitorar isso aí. Mas como a chance é muito pequena, eu vou eliminar o papel e eliminando o papel, eu sei quem executou, quando foi feito, o que foi feito, e qualquer outra informação pertinente que for preciso, na mão, né? Tanto no mobile, que eu posso consultar essas OS lá dentro, quanto no Engeman Planejamento, onde vou poder analisar os indicadores, poder analisar essas ordens de serviço realmente executadas dentro da ferramenta. Bom, caso vocês queiram fazer o download para usar os dois demonstrativos, né, tanto do iOS quanto do Android, vocês podem, depois quando eu disponibilizar o PowerPoint, vocês podem clicar no link que está nele aqui, né, disponível no Google Play e no App Store, ou, se vocês quiserem acessar, entra lá em engeman.com.br, logo na página inicial vocês vão ter esses dois botõezinhos também, é só fazer o download para testar. E nessa mesma página inicial do Engeman, vocês também vão ter os outros demonstrativos, né? O demonstrativo predial, industrial, são as bases mesmo do Engeman Planejamento para que vocês possam utilizar. Não existe conexão entre uma e outra, tá? O Engeman Mobile tem um demonstrativo, o Engeman Planejamento tem outro. Se vocês quiserem testar com os web services, aí tem que ser uma negociação feita com a gente, tem que ter todo um processo, né? Para a gente possa configurar esse ambiente, tá? Para evitar falhas, né? Bom, espero que tenha sido de valia as informações. Peço desculpas novamente pelas falhas aí do áudio, tá? Do Hangout ao áudio. A gente já está trabalhando aí para alterar essa ferramenta, para resolver isso o mais rápido possível com o YouTube, com o Google. E contem conosco para dar mais mobilidade para o trabalho de vocês. Façam o download demonstrativo e fiquem à vontade para utilizar. Agora eu vou abrir para as perguntas, né, e a gente vai dar aí 5 minutinhos para as perguntas. É só vocês colocarem no chat e eu vou respondendo. O Wilker Félix pergunta por que não foi colocada a possibilidade de fazer as coletas de pontos de controle também dentro das OS que está sendo executadas. Acredito que você esteja falando da versão mobile que para fazer a coleta você tem que sair da ordem de serviço, né, Wilker, e fazer a coleta lá dentro. Isso já é uma questão de atualização, tá? A gente já está estudando para fazer uma atualização desse ponto para que a coleta possa ser feita como no Engeman, né, dentro da própria ordem de serviço. Então, no futuro você vai ter uma versão onde já vão ter essas questões. Wilker, quanto a essa questão de perda de informação, preciso que você entre em contato com o suporte, tá? Para eles poderem resolver. Pode ser algum problema de configuração do web service, algum problema de rede. Então a gente tem que fazer uma análise de ambiente junto com você para resolver esse processo.
Só entrar em contato com o suporte, né? Pode ligar para esse número que está aí na tela, 3249-2700, e pedir para falar com o suporte que eles vão te atender.